Olá, turma 512. Chegamos à nossa última aula de orientações e resolução do caderno de atividades. Espero que você tenha participado de todas as aulas, assistido todos os vídeos e resolvido tudo, né? E chegado aqui juntamente comigo para que a gente faça hoje a resolução das nossas últimas tarefas. Então, essa é a aula 5, tá? A aula 5, a parte 2, onde a gente vai resolver as atividades de História, Ciência, Geografia e Arte. E lembrando que se você tiver dúvida, continue mandando mensagem para mim, tá? Mesmo essa aula sendo gravada, eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês através do WhatsApp. Então, você já tem o meu número, basta você ir lá no privado e mandar uma pergunta para mim que eu respondo assim que eu ver, tá? Então, pela parte da manhã e de tarde, estou disponível para as orientações, não esqueçam disso. E o nosso caderno de atividades, esse resolvido, a gente vai entregar na segunda-feira na escola. Você vai poder entregá-lo tanto de manhã quanto de tarde, tá? Caso você não consiga entregá-lo, mande uma mensagem para mim, que aí a gente organiza essa entrega. Então, vamos para a nossa atividade de hoje, que é a atividade de História, a nossa atividade 05 de História, que já vem dizendo bem assim no início, ó, queremos saber a sua opinião. Então, com base em tudo que a gente já falou, nós já falamos muito a respeito disso, sobre respeito, né? Principalmente quando a gente estava falando ali nas atividades avaliativas de ensino religioso, que a gente sempre enfatiza a questão que a gente precisa ter respeito às diferenças. Então, agora você vai escrever um parágrafo, né? Então, vamos ler esse comando que está aqui, eu vou ler junto com vocês, e depois a gente fala mais um pouquinho sobre o seu parágrafo. Então, vamos lá. Observe as imagens acima. São crianças completamente diferentes umas das outras. Diferenças na cor da pele, estilo de cabelo e origens diferentes, mas que precisam de algo em comum, o respeito. Respeitar o próximo é uma excelente atitude. Não precisamos ser iguais, mas precisamos aprender a respeitar todas as nossas diferenças. E, inclusive, diferenças de pensamento, tá? Cada pessoa, justamente devido à sua crença, à sua religião, seus costumes, ao modo de vida, elas costumam ter pensamentos diferentes. A gente precisa aprender a respeitar isso no nosso dia a dia, seja dentro de casa, tá? Ou na rua, no trabalho, futuramente, né? Que vocês vão trabalhar, mas na escola, principalmente. Porque quando a gente aprende a respeitar, a gente diminui as brigas, tá? O desrespeito que gera muitos problemas, inclusive e gera muitas agressões, às vezes psicológicas e físicas, tá? Então, a gente precisa aprender a respeitar. E exatamente sobre o respeito que você vai escrever o seu parágrafo, falando sobre a importância do respeito ao próximo. É esse parágrafo que você vai escrever. São apenas 4 linhas, então preencham todas as 4 falando sobre o seu respeito, e eu aconselho você sempre fazer o seu rascunho antes de escrever nesse papel direto, tá? Antes de escrever no caderno de atividade, faça um rascunho da sua frase, do seu parágrafo, né? Faça um rascunho num papel separado. Quando você perceber que está tudo ok, que você já fez as correções, aí sim você começa a escrever nesse papel, né, nessas linhas aqui do caderno de atividades. Lembrando, caneta azul ou preta e início do parágrafo com letra maiúscula, certo? E com isso você vai finalizar essa atividade de história. E aí a gente vai passar para a segunda atividade do dia, né, desse bloco, que é a atividade de ciências. Então, na atividade de ciências, aqui novamente veio falando aqui sobre fungos, não é nada disso, eu só esqueci, tá, gente? Desculpem aí, eu esqueci de tirar. Mas aí na atividade de ciências, ele vem falando para que a gente faça, pagar aqui. Ele vem dizendo para que a gente vai continuar falando sobre alimentação, né? Que é esse o tema
de ciências, ainda é alimentação. Então, na nossa última atividade de ciências, a gente vai continuar falando de alimentação, que foi o tema da aula passada, né? E ele vem querendo saber a sua opinião também, né? Ele começa fazendo duas perguntas que ele quer saber a sua opinião sobre esses dois temas. A primeira, ele quer saber se você o que você gosta de comer. É a primeira pergunta que ele está fazendo. Ele quer saber o que você gosta de comer. E você vai dizer o que você gosta de comer. Eu, por exemplo, eu adoro comer saladas. Eu como salada, eu gosto de comer carne, eu gosto de comer peixe, né? Eu gosto de tomar açaí com tapioca, eu gosto muito de farofa. Então, eu iria colocar o que eu gosto de comer. Eu gosto de comer pão. Eu amo comer pão. Então, pão também entraria aí, tá? Então, você vai escrever o que você gosta de comer. Assim como eu falei, você também vai dar sua resposta. E a questão 2, o que você acha que se alimenta bem? Por quê? Então, você vai dar sua opinião. Bom, a minha opinião, como a Daiane, né? Eu acho que eu me alimento bem, mais ou menos, eu diria mais ou menos. Por quê? Porque eu gosto mais de pão do que salada. Então, eu como mais pão do que salada, né? Então, e a gente viu na aula passada, né, que esses alimentos industrializados que passam por processos industriais, como é o caso do pão, eles fazem mal para a nossa saúde. A gente tem que comer menos, né? Então, por exemplo, se eu adoro comer salada, mas eu gosto mais de comer pão. Então, eu como mais pão que salada. Como eu como mais algo industrializado do que natural, logo a minha alimentação não é muito boa, né? Não é a ideal, mas ela é boa. Ela não é a ideal, mas eu acho que ela é boa. Então, você vai dar sua opinião também, se você acha que se alimenta bem, e tem que dizer o porquê. Lembrando que, nesse caso, você pode dizer sim, você pode dizer não, ou, de repente, falar igualmente eu, né? Mais ou menos, que não é nem bom, nem sim, nem não, né? Seria, nesse caso, o mais ou menos aí entraria bem, mas tem que dizer o motivo desse mais ou menos, o motivo do sim e o motivo do não, certo, crianças? E aí a gente vai depois, ele pede para que você faça uma leitura dessa alimentação saudável, que é o texto que ele vem trazendo, né? Então, voltando, você primeiro responde a questão 1, responde a questão 2, faz a leitura da alimentação saudável, que é um texto, né? E depois que você fizer a leitura desse texto, que está em 2 páginas, você vem para a atividade. A atividade que está lá embaixo, ele está dizendo assim, olha, leia a atividade, leia a lista de compras da Fernanda. Em seguida, separe no quadro ao lado os alimentos naturais, que são os saudáveis, e os alimentos industrializados, que devem ser consumidos sem excesso, né? Como eu disse, ó, industrializados sem excesso. Então, tudo que passa por essa parte de fábrica, de processamento, de produção de alimento, a gente tem que consumir menos do que os naturais, né? O que a própria natureza nos dá. Então, eu fiz aqui a lista da Fernanda, tá bem aqui ao lado, olha. Aqui, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo esse retângulo aqui do lado, de cima desse meu coração, cheio de frutas e legumes? Pois é. Essa aqui é a lista da Fernanda, é a mesma lista que tá aí na sua atividade, tá? Então, você vai pegar essa lista e vai fazer o quê? Deixa eu tirar aqui. Você vai pegar essa lista e vai preencher aqui dentro desse quadro, né? Dessa tabela que eles te dão aí na sua folha, que está escrito assim, naturais, saudáveis, industrializados, consumir com moderação. Aí você vai separar dessa lista da Fernanda quais são os naturais e quais são industrializados. Eu já comecei, tá? Eu coloquei 2 aqui, os 2 primeiros, mas o restante vai ser com vocês. Então, eu já coloquei aqui, ó, milho em lata. Como ele está em lata, né? Ele é industrializado. Eu já coloquei aqui, ó, veio para a coluna dos industrializados. Olha aqui, milho em lata, industrializados. Tá? Apesar do milho ele ser natural, mas para ele poder ser enlatado, ele passa por vários processos, inclusive de cozimento,
colocação de conservantes para que ele dure muito tempo. Lembra da nossa aula que a gente estava falando sobre prazo de validade, né? E tempo de duração dos alimentos? Os alimentos industrializados, eles têm um prazo, assim, de validade muito grande, ou seja, eles duram muito tempo, né? Então, o milho em lata é um desses produtos que duram muito tempo. Agora, se fosse aquele milho natural na espiga, ele entraria lá como naturais, certo? E a segunda aqui a gente tem a alface. Bom, a alface logo, né, já entra aqui para os naturais. Então, olha, você vai ter que fazer isso, tá? Pegar todos esses outros itens que estão aqui do outro lado, tá? Olha, eu não coloquei a cenoura, a salsicha, você tem a carne fresca, os nuggets de frango, feijão, bolacha e banana. E aí você vai colocar eles todos, dividir onde o que é industrializado e o que é natural, certo? Quando você finalizar essa classificação de naturais e industrializados, você encerra a sua última atividade de ciências. E aí sim, você, caso você ainda não tenha feito, faça agora, dê uma pausa no vídeo para que a gente volte para a próxima atividade do bloco 05, tá? E a nossa próxima atividade é geografia. Vamos lá? Então, a nossa atividade de geografia vem falando sobre a camada de ozônio, traz um texto, né? Inclusive esse texto que você está vendo, tá? Eu coloquei aqui no nosso slide para que a gente faça a leitura. Então, tá assim, ó, camada de ozônio. Vou fazer a leitura com vocês. Acompanhe aí na sua folha, atividade 05 de geografia. Fabrícia é uma menina curiosa e sempre quer saber algo sobre a camada de ozônio. Camada de ozônio, meu Deus, que nome estranho é esse? O que será isso? Fabrícia se empolga e descobre que camada de ozônio é uma espécie de filtro que não deixa a radiação solar, como os raios ultravioletas, agir diretamente sobre a nossa pele, causando-lhe enormes danos. A ausência dela, camada de ozônio, tá? A ausência dela prejudica não só o homem, mas como os animais e as plantas também, né? O homem, os animais e plantas. Muitos produtos causam danos à camada de ozônio, como os refrigeradores domésticos e industriais, os aerosóis usados nos perfumes, desodorantes e etc. Vamos lutar para que o buraco negro formado na camada de ozônio não aumente mais. Esse é o texto, tá? E depois do seu texto, tem uma atividade, né? Que está escrito assim, ó, é com você. E aí você vai responder essas perguntas que estão aí, tá? E depois dessas perguntas, tem mais uma outra informação aí embaixo, né? Que aparece um sol grande, parte do planeta Terra, algumas camadas, alguns raios. A gente vai fazer a leitura dessa outra parte, tá? Desse texto, depois a gente volta nas nossas questões. Então, eu estou falando desse texto, né, que vem trazendo aí na sua folha após as questões, que vem falando assim, olha, a atmosfera funciona como um cobertor para a Terra, pois certa quantidade de gás carbônico no ar ajuda a segurar o calor do Sol. Esse é o chamado efeito estufa, tá? Então, o que é o efeito estufa? É o gás carbônico que fica no ar, que ajuda a segurar o calor do Sol. Então, o efeito estufa faz com que o calor do Sol não saia daqui do planeta Terra, tá? Então, como é que funciona? A luz do Sol bate na Terra, uma parte dela é absorvida e outra é refletida de volta para o espaço. Então, essas setas mostram como é que funciona. A luz do Sol bate aqui na Terra, olha, aqui no solo, tá? Uma parte dela tem que ir para o espaço novamente, tá? Uma parte dela tem que voltar para o espaço, porque senão a Terra fica muito quente, né? E outra parte bate aqui, né, numa camada que a gente tem bem aqui, tá?
bate aqui nessa camada e volta para cá, para a Terra, que é o que nos mantém aquecidos, tá? Então, é isso que acontece. Os raios batem na Terra, uma parte vai para o universo, né? Vai para o espaço e outra fica aqui no planeta Terra. E continuando a leitura aqui embaixo. O gás carbônico existente no ar impede que boa parte dessa luz solar escape, tá? Impede que essa luz escape. Então, ela se transforma em calor e aquece a Terra o suficiente para que possamos viver nela. É isso que acontece, tá? Então, o gás carbônico impede que uma parte desse calor saia e aí volta para cá, para a Terra. Mas o que acontece com o efeito estufa? Existe muito gás carbônico já, né? Isso já é comprovado, que está impedindo que esse calor volte para o espaço. Então, existe a teoria científica e comprovada já, né, por vários artigos científicos, de que, como a gente tem muito gás desse que a gente chama de gás carbônico, tem muito gás desse, ele está fazendo com que esse calor ele não vá para o espaço. Então, muito do que vem do Sol, do calor do Sol, está ficando no planeta, e é esse um dos motivos que a gente tem o derretimento de alguns polos, né, de algumas calotas polares, o derretimento de calotas polares nos nossos extremos do planeta, e a gente tem percebido que ao longo do tempo a temperatura tem aumentado, tem diminuído a quantidade de calor, né, de chuva, e tem de calor não, desculpa, de frio e chuva tem diminuído e tem aumentado a temperatura no planeta, né? A sensação térmica tem sido cada vez maior, e isso é comprovado cientificamente, né? Que cada vez, quanto mais o tempo passa, mais quente o planeta vai ficando, tá? Então, esse é o que a gente chama de efeito estufa. Então, depois que a gente já leu e já falou um pouquinho sobre o texto, a gente vem para as nossas atividades. Bom, por que a camada de ozônio é importante? É a primeira pergunta. E essa pergunta você vai responder a partir do texto, tá? O texto já vem trazendo por que ela é importante, né? Olha, já está dizendo bem aqui, olha, por que é importante? Porque a camada de ozônio é uma espécie de filtro que não deixa a radiação, né, dos raios ultravioletas agir diretamente no nosso solo. Então, a gente tem justamente essa camada, que é a camada de ozônio, que faz com que essa radiação solar ela não chegue diretamente, né, que são esses raios ultravioletas, não chegue diretamente na nossa pele. Ela protege boa parte dos raios, né, do que faz mal dessa radiação solar, fica nessa camada, tá? Então, não chega, tá? Essa que é a função da camada, é nos proteger, para que a gente possa ir para o sol, né, pegar sol e não ter um câncer de pele, por exemplo. Então, ela protege a nossa pele, tá? A outra pergunta. Com suas palavras, explique o efeito estufa. Bom, o efeito estufa, ele está sendo explicado, né, aqui nessa imagem, tá? Aqui que está falando sobre o efeito estufa. E aí, com base nisso que eu acabei de falar, tá? Lembra que eu falei para vocês? O sol bate aqui, uma parte ela vai para o universo, né? Para o universo, e outra ela é refletida para a Terra. E o efeito estufa faz com que justamente o gás carbônico que existe aqui no nosso planeta impede que boa parte desse raio vá e acabe ficando mais calor aqui na Terra, tá? Ao invés dessa porção ir, ela bate e volta para cá para a Terra, bate e volta, tá?
próxima. E isso você vai explicar com as suas palavras, tá? O efeito estufa. E a outra, o que pode ser feito para controlar a destruição da camada de ozônio? Bom, isso a gente encontra as respostas aqui no seu texto também, tá? Então, o que que a gente pode fazer? Aqui já dá uma dica, né? O que que faz com que essa camada de ozônio ela seja danificada? São isso, né? São os geradores, são as indústrias, os aerosóis. Então, a gente precisa aumentar mais a conscientização do que causa esse dano a essa camada, para poder entender, né? Primeiro a gente precisa entender o que é e o que causa todo esse dano a essa camada de ozônio que tanto ela serve para nos proteger, né? Não somente nós, mas os animais e principalmente as plantas. As plantas, elas são mais sensíveis a essa radiação solar. Então, se tiver muito sol, isso a gente viu na aula passada, né, que a gente estava falando sobre principalmente o Nordeste, né, que a gente vê que é um lugar que tem sol intenso, pouca chuva, e a terra acaba não sendo produtiva, as plantas morrem, né? Os animais, pela ausência de plantas, acabam morrendo também, ausência de plantas, ausência de água. Então, aquilo lá que acontece em muitas terras, que são terras mais áridas, né? São terras mais secas, locais mais secos, a gente não consegue ter plantação. Então, olha só as consequências, né, do aumento de radiação aqui no nosso planeta, né? A gente poderia ter vários desertos, né, aparecendo ao longo do tempo, justamente por conta do excesso de calor. Então, é importante a gente conhecer o que é a camada de ozônio, as consequências disso, para a gente entender como é que a gente faz. Mas a gente precisa aumentar, né? Primeiro, a conscientização, né? E segundo, a informação sobre os cuidados necessários para que a gente diminua essa emissão desses outros aerosóis, esses outros ar, né? Na verdade, são outros aerosóis que danificam aí a nossa camada, né? Então, você vai dar a sua resposta aqui, né? Sobre o que pode ser feito para controlar a destruição da camada de ozônio. Caso você não lembre, você pode fazer uma pesquisa na internet para ampliar, até para você conhecer mais sobre esse tema, que é muito importante, e até para ser discutido mesmo futuramente, quando você estiver no 6º ano, tá? Então, vamos para a próxima. Pequenas atitudes podem contribuir para a preservação e melhoria do meio ambiente, cite algumas delas. Agora a gente está falando sobre preservação e melhoria do meio ambiente, tá? A gente está falando no ambiente como um todo e não especificamente só da camada de ozônio, só da nossa atmosfera, né? A gente está falando sobre o meio ambiente como um todo. Então, o que que a gente pode fazer para contribuir para preservar e melhorar? A gente está falando de preservação e melhoria, são duas coisas, tá? Então, o que que a gente faz para preservar o meio ambiente? E o que que a gente pode fazer para melhorar, né? Para o que já está bom ficar ainda melhor. Então, você vai citar pelo menos duas, tá? Duas atitudes, a gente está falando de atitudes que você pode fazer na sua casa que vai ajudar o meio ambiente, tá? Então, vamos pensar em coisas assim que a gente pode fazer dentro de casa, né? Que a gente contribui para o meio ambiente. E a gente já falou muito sobre isso, né? Logo no começo das atividades remotas, a gente falou um pouco sobre lixo, né? Sobre a conscientização de quanto lixo que vai, quanto lixo a gente coloca, né? Quais os tipos de lixo que a gente identifica ao redor da nossa casa. Então, você já pode partir por aí, tá? Falando um pouquinho do que a gente já discutiu lá na frente, que são temas que vocês já estão mais acostumados, né? Então, quando você fizer responder essas 4 atividades, né?
Para aqueles alunos que sempre perguntam se pode pintar, você pode pintar depois esses desenhos, tá? E aí, finalizando isso, a gente vai para a nossa última atividade do último bloco, que é de arte, tá? Então, aí em arte, a gente vem com o tema a arte indígena, atividade 5 de arte. E vem um texto, né, falando sobre a arte indígena. Então, aqui, ó, a arte indígena pode ser considerada um dos pilares da arte brasileira. As cerâmicas, máscaras, pintura corporal, cestaria, plumagem pode se integrar no que se nomeia arte indígena. Em diversas tribos existentes, traços artísticos similares podem ser encontrados. A cerâmica, ela se encontra presente em diversas tribos indígenas, desculpa. Geralmente, quem produz as cerâmicas são as mulheres. As máscaras são extremamente simbolistas, tá? Em sua maioria, são construídas por cascas de árvores e podem ser enfeitadas com plumagens. As lendas indígenas, no geral, afirmam que as máscaras representam entidades que possuíam conflitos com as tribos indígenas. Por isso, as danças servem para acalmar e alegrar essas entidades. É esse texto que vem trazendo para vocês, né, sobre arte, e aí vem com essas duas perguntas aí, né? Uma pergunta e outra para você responder, né? Desenhar ou escrever. Então, na primeira, vem dizendo assim, olha, segundo as lendas indígenas, o que representam as máscaras? No próprio texto, vem falando sobre o que essas máscaras representam, tá? Então, aí no finalzinho já está dizendo, né? Que as máscaras, elas representam entidades, tá? Então, você vai dar a sua resposta, né? Aí você vai dizer que as máscaras representam entidades que possuíam conflitos com as tribos indígenas. Tá? E aí você pode continuar, tá? Mas essa é a parte do texto que está dizendo, tá? Que as máscaras, elas representam entidades que possuem conflitos com as tribos indígenas, tá? Por isso que eles utilizam, né, que serve para acalmar essas entidades, você continua escrevendo, tá? Até a parte de acalmar as entidades. Então, no texto você já encontra essa primeira resposta. Aqui no 2, né, que é a segunda atividade, que diz assim, olha, escreva ou desenhe alguns exemplos de arte indígena. Essa imagem que está aí nessa folha, eu não consegui encontrar igual, tá na internet, eu pesquisei e não consegui. E assim, como são muitos objetos, a gente acaba não conseguindo ver detalhes. E foi por isso que eu trouxe algumas outras imagens para vocês, tá? Então, eu trouxe aqui então você vai escrever ou vai desenhar, tá? Alguns exemplos de arte indígena. Então, você pode pesquisar, você pode, a partir dessa aula aqui, já desenhar. Eu gostaria que vocês desenhassem, é melhor do que escrever. Porque como a arte indígena, assim como a arte africana, que a gente viu na aula passada, né, de arte, que a gente também falou sobre máscara, a arte indígena, ela é muito conceitual com relação à simetria, eles trabalham essas questões geométricas de uma maneira muito linda. Então, é muito bom a gente estar refazendo isso para que a gente veja a aplicação dos conhecimentos matemáticos na arte, né? No caso, na arte indígena e na arte africana. E não só com questão de forma, mas a gente também está falando de cores, né? Então, são formas e cores totalmente diferentes, né? E muito incomum para a gente, né? Por exemplo, a gente vai comprar um prato, a gente não compra um prato todo colorido. Geralmente, nossos pratos são brancos, são transparentes.
Mas eles não, eles gostam de cores e utilizam cores, formas de uma maneira muito linda e muito rica, e tudo com significado, tá? Isso que é importante, eles não fazem por fazer, tudo tem um significado, tem uma simbologia muito linda por trás de tudo isso. Então, eu trouxe o que você poderia desenhar. Eu peguei essa atividade aqui, que eu achei bem interessante na internet, né? Que ele traz vários tipos de vasos, né? No caso aqui seriam as cerâmicas, aqui são os potes. Então, você poderia, de repente, desenhar um pote desse. Eu coloquei esse aqui, olha, que foi o que eu tirei daqui, né? Eu escolhi esse aqui no meio, eu escolhi esse. E aí eu desenharia esse pote, mas eu só copiei e colei, né? Mas se eu fosse desenhar, poderia desenhar, é um exemplo, é uma possibilidade, tá? Estou mostrando para vocês o que vocês poderiam fazer, mas fica a critério de vocês, vocês podem desenhar outro tipo de vaso, fazer outros tipos de desenho, mas eu estou mostrando aqui algumas possibilidades. Então, a gente tem aqui essa cerâmica, e aqui nesse espaço, olha, mas você pode criar outros, tá? Nesse espaço aqui, deixa eu pegar aqui um. Nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço aqui, você iria colocar justamente esse desenho que está aqui em cima, ó. Tá? Esse desenho aí dentro, você desenha nesse espaço. Então, mas você, de repente, pode melhorar isso, né? Nada impede da gente fazer algo melhor. Então, ao invés de fazer somente desenho aqui, eu poderia fazer aqui também, fazer mais um outro aqui, ó. Mais uma outra por aqui, desenhar aqui também. Então, você vai desenhar, tá? E não esqueçam, você pode usar as cores, tá? Você deve utilizar as cores o mais colorido possível. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra. Olha, eu estou usando aqui só o vermelho, mas você pode usar outra cor, porque eu estou fazendo aqui no computador. Mas eu poderia usar outras cores aqui para ficar bem mais bonito. Então, olha, eu pego a minha cerâmica e pinto a minha cerâmica aqui para ela ficar colorida, tá? E isso é arte indígena, tá? E aí você faria aqui embaixo também. Então, só estou mostrando possibilidades, tá? Aí faz aqui embaixo também. Isso porque eu estou usando essa imagem aqui, tá? Para tentar reproduzir. Olha, ali é uma colorida fechada e outra aberta. Então, por exemplo, eu ia fazer uma colorida, toda colorida, e uma só com a cor embaixo, tá? E assim você vai preenchendo. Então, olha, a gente tem essas outras possibilidades de desenho. Deixa eu limpar aqui. Você pode fazer tanto assim, olha, eu trouxe as possibilidades para desenho, tá? Você pode fazer tanto esse traçado assim, né? Com um pontinho no meio depois deles. Pode fazer esse outro aqui, que é como se fosse chuva, águas, né? Como se fosse maré, que parece o símbolo de aquário. Deixa eu pegar os outros. Pode fazer esses daqui também, olha, a gente também tem esses desenhos, tá? São possibilidades que eu trouxe para vocês. Outra coisa também, que até o próprio texto ele fala, justamente sobre a arte, né? Na própria pele, nas próprias pinturas. Então, observe como eles fazem também a utilização de conceitos geométricos, né? De linha, de retângulo, quadrado, triângulo. Eles utilizam todo esse conhecimento geométrico nas suas pinturas, na arte indígena. Então, é muito mais do que cores, são formas, são conceitos geométricos e tudo mais. Então, aqui, dessa imagem aqui, olha só a riqueza aqui dos detalhes na pintura do corpo, né, no rosto, nos próprios adereços que eles estão levando e nas cores que utilizam. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei essa imagem e, a partir dessa imagem, eu reproduzi algo parecido com o que eles estavam aqui, né? Primeiramente, eu fiz essa parte aqui, eu não sei se vocês identificam aqui, ó, que ela está usando como adereço no colar. Eu peguei isso aqui e repliquei aqui, né? E desenhei aqui, olha.
essa minha parte aqui, a amarela com vermelho. Eu fiz igual como ela tá lá, quer dizer, quase igual, né? Deixa eu limpar aqui, que agora que eu percebi que tem mais um detalhe vermelho aqui que eu esqueci. Então, olha só como é muito detalhe, né? Eu esqueci do vermelho bem aqui na bordinha, olha. Tem tudo vermelho na borda, o meu eu esqueci. Então, quando você for fazer, se você quiser fazer igual, também você faça. Olha, eu esqueci desse detalhe aqui, tá? Então, deveria ter mais um detalhe assim. E aí, eu peguei essa outra forma aqui por dentro, que eu peguei o preto, o verde e o branco, daqui, olha, desse colar aqui, tipo desse adereço que ela tá usando, tipo bandeira do Brasil aqui, né? Mais claro com esse preto que não tem. Então, eu misturei os dois. Eu misturei a parte do colar que ela tem, né? Desse adereço aqui que ela leva no pescoço, e mais essa outra também que está em outra parte aqui. Aí eu peguei essas duas e uni em uma imagem só. E aqui a gente teria uma representação da arte indígena. Eu observo que só dessa foto tem muito detalhe. Olha, tem aqui esse outro que é diferente, tem aqui no braço, né? Você pode, olha, a gente tem o outro bem aqui, olha, né? Então, outro detalhe aqui, deixa eu limpar para você visualizar melhor. Então, os outros detalhes, né, das roupas. Então, você vai fazer isso, vai desenhar. Essa que é a atividade de arte, né? Você vai desenhar uma arte indígena nesse espaçozinho. Se você achar que esse espaço é pequeno, pegue uma outra folha, desenhe outra folha, se você quiser fazer algo maior. E aí a gente finaliza toda a nossa atividade, todo o nosso bloco, todo o nosso caderno do caderno de atividades da PMS. E com isso, eu quero parabenizar a você que concluiu o seu caderno de atividades. Parabéns. Eu já estou muito feliz em saber que alguns alunos já finalizaram, já entregaram. Então, eu quero parabenizar todos vocês que já fizeram, entregaram. Parabenizar também aos pais, né, pais e responsáveis, professores que estão ajudando vocês em casa. Parabéns e muito obrigado por toda essa ajuda, que eu tenho certeza que quando eu for corrigir o caderno de vocês, eu vou ficar muito feliz com toda a resolução que vocês fizeram. Eu tenho muita certeza disso. E também quero aproveitar e agradecer aqui a direção e a coordenação da escola, tem se empenhado muito, né, durante todo esse período para estar ajudando, né, os professores e os pais de alunos em tudo que eles estão se propondo, em tudo que tem dado para fazer. Então, parabéns, alunos, vocês principalmente, vocês são nota 1000. Estou muito feliz com o desempenho de vocês e não esqueçam, qualquer coisa, mande mensagem para mim, tá? E caso vocês queiram mandar um e-mail para os pais que têm e-mail, que queiram, de repente, encaminhar algum documento, algum material, tá aqui meu e-mail aqui embaixo, daiane.dai@gmail.com, e estou aguardando a mensagem de vocês, só dizendo, professora, terminei e estou mandando, e já deixei o meu caderno lá na escola. Então, parabéns e até a nossa próxima aula.